refletindo agora sobre união. O título da reflexão é Um Só Rebanho e Um Só Pastor. Por que esse título? Porque Jesus, como está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, disse o seguinte: Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são deste curral. É preciso que eu conduza também a elas. Ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui Jesus vai fazer uma reflexão acerca dos seres humanos que estão aqui na Terra, comparando aqui, usando uma linguagem alegórica, como ele utilizava, porque ele conversava com pessoas de todos os conhecimentos, e naturalmente naquela época a taxa de alfabetização, de leitura era muito inferior atualmente, então ele usava a linguagem do dia a dia. E aí ele vai referir que ele tem pessoas, não só ali no reino de Israel, relacionadas aos judeus. E essas pessoas que estão para além de Israel, para além daquela região da época, também precisavam de Jesus. Ele também veio para trazer a mensagem para elas. E ele diz que haverá apenas um rebanho e um pastor. Jesus veio trazer, que é o espírito mais evoluído, como nos informa o livro dos Espíritos, é o espírito mais evoluído que veio até a Terra, que reencarnou aqui na Terra, que também é o governador espiritual do planeta Terra. Ele veio trazer as leis de Deus, ensinar as leis de Deus. Então, naturalmente, se ele veio ensinar as leis de Deus, e a lei de Deus, conforme também está no livro dos Espíritos, ela criou todos os espíritos, sem distinção, simples e ignorantes, a partir do livre-arbítrio nosso, a gente vai, a partir da vontade, do nosso desejo de melhorar, superar aquele desafio, a gente vai evoluindo. Então, Jesus deixou uma mensagem muito clara, que ainda hoje é muito desafiante, que é de nós pensarmos de uma forma geral, enquanto irmãos que somos em humanidade, filhos de um mesmo Deus. É claro que essa união que vai ocorrendo, ela começa muitas vezes no ambiente mais próximo da gente, no ambiente familiar, onde vai surgir naturalmente muitos desafios, já com relação aos pais, com relação aos irmãos, com relação aos filhos. Mas é a partir desse relacionamento familiar que também a gente vai tendo outras opções, a partir do momento que vamos amadurecendo e indo para a vida em sociedade, para além da família, de também ter desafios no trabalho, em outras atividades, no lazer, voluntariado, atividades religiosas. Sempre onde formos, vai ter desafios e que vamos ter essa oportunidade de buscar a união que Jesus falou. Jesus, ele tem a característica de não só ter trazido a mensagem mais sublime, mais essencial para as nossas vidas, mais importante para as nossas vidas, mas também por ter exemplificado essa mensagem. Então, nós vamos ver que Jesus exemplificou, por exemplo, essa mensagem de união, tendo em vista o apóstolo Judas, que é muito conhecido por ter traído Jesus. Porque, como me consta no livro Luz Acima, do espírito Humberto Campos, psicografia de Chico Xavier, vai ter lá uma história que vai contar que Judas, ele era muito inquieto e muito apaixonado no sentido negativo de ser impetuoso e refletido, imprudente. E, embora ele o visse, ele esteve presente
ouvia Jesus, ouvia os exemplos de Jesus, ele não, ele tinha dificuldade de absorver esses ensinamentos, porque uma coisa é nós ouvirmos, outra coisa é a forma como nós absorvemos aquela lição, que tem muito a ver com o nosso aspecto moral, nossos sentimentos. Porque a água pura, quando ela é derramada num vaso onde tem barro, lama, ela se mistura com essa lama. Então, o conhecimento somente não é suficiente. Temos que desenvolver o conhecimento e o aspecto moral. E vai se contar, então, nessa história, que Judas, ele, apesar, né, dos estudos renovadores, a que ele sinceramente se entregava, ele buscava seguir Jesus, mas tinha dificuldade. Ele trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. E isso acontecia que vinha uma pessoa, por exemplo, do ar, como ele refere aqui, e ele falava que ia receber aquele valor, embora aquela pessoa não merecesse, porque ela tinha gozado de todos os prazeres na vida e desmerecia na frente daquela pessoa que estava fazendo aquela benemerência. Então, o que é que aconteceu? Judas fazendo essas coisas, o que é que aconteceu? Os companheiros começaram a se afastar de Judas. Porque Judas, com essa atitude, ele não acolhia afeto, ele não acolhia simpatia, ele acolhia falta de simpatia. Mas Jesus, que em silêncio, né, ele seguia as atitudes, aconselhava sempre a Judas, prudência, amor, tolerância. Mas mal terminava Jesus de aconselhar isso para Judas, e aí Simão Pedro estava falando de um fariseu que era simpatizante da Boa Nova, e aí Judas já dizia: ah, esse eu conheço, Jeroboão, esse é uma raposa de unhas afiadas. E assim Judas foi se distanciando cada vez mais. Então, no momento, o texto vai dizer o seguinte: a verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram Judas a se isolar. Os próprios companheiros, os próprios apóstolos, andavam arredios, evitando a presença de Judas. Ninguém lhe aprovava essas acusações impossíveis e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando e esclarecendo afetuosamente. Na continuidade desse texto, Judas vai se queixar a Jesus porque ele não estava conseguindo estar próximo dos companheiros de apostolado. Eles se afastavam de Judas. Então, teve uma oportunidade que Jesus sempre escolhia as melhores oportunidades para as lições, em que eles chegaram próximo a um poço. E Judas, afoito, apressado, foi logo, de forma impulsiva, tentar pegar água para beber, mas foi de uma forma tão impulsiva, tão abrupta, que levantou a poeira, a sujeira, a lama que estava debaixo do poço. Então, Jesus ensinou para ele que, assim como nas relações, assim como nessa situação no poço, Judas deveria, sempre que quisesse, né, uma água pura, uma amizade, ele deveria retirar com cuidado e reconhecimento, sem a necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando quiser, então, a ternura, a amizade, que todos nós queremos, todos nós almejamos, temos, então, que fazer o mesmo com os nossos amigos. Não é simplesmente sobre o pressuposto da verdade,
nós passarmos a ferir as pessoas. Porque tudo deve ter uma finalidade. Então, será que ferir a pessoa com uma ofensa vai fazer aquela pessoa melhorar? Ou será que devemos convidá-la, ela de alguma forma, para se melhorar, fazendo um elogio sobre um ponto que a pessoa tem de positivo, de forma a estimular aquela pessoa a buscar, com isso, ser melhor ainda? Então, Jesus, ele sempre foi exemplificando essa ideia de união, desde o início, e com um grande desafio, que era Judas Iscariotes. Mas não foi apenas essa situação, foram várias situações em que Jesus exemplificou esse ideal de união. Por quê? É apenas um rebanho e um pastor. Ninguém fica de fora. Então, no momento da prisão de Jesus, vamos ver que, como conta aqui o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia também de Chico Xavier, que o cooperador transviado, ou seja, Judas, beijou Jesus na face. Porque Judas tinha combinado com os guardas que ele ia identificar Jesus a partir do beijo. Então, quem Judas beijasse, ele estaria apontando aos guardas que vinham atrás que era Jesus. E, naturalmente, que Jesus já sabia dessa traição. Na ceia, na última ceia, Jesus já tinha referido que um dos companheiros ia traí-lo. E nem por isso, como vamos ver aqui, Jesus desmereceu ou teve qualquer atitude de desunião. Porque quando Judas beijou Jesus na face, identificando perante os verdugos, as pessoas que iam prender Jesus, Jesus, com sublime serenidade, recebe a saudação carinhosamente e indaga: amigo, a que vieste? Quando Jesus diz amigo, ele não está fingindo, ele não está com um sentimento contrário a isso. Porque Jesus veio para todos. É um rebanho e um pastor. Mesmo os que se transviam, deve ter atenção dos que querem o bem da sociedade, dos que querem o bem da humanidade. Então, não é apenas tratar bem, mas Jesus foi mais além quando disse isso. Ele deu uma oportunidade a Judas de alterar os rumos. Porque é um convite à reflexão. Judas poderia já ter criticado, me traíste a fidelidade. Não, ele disse, amigo, a que vieste. Para refletir, fazer Judas refletir sobre o que ele estava a fazer e, a partir dessa reflexão, ter a oportunidade, de acordo com o livre-arbítrio, de alterar os rumos e desistir da traição que estava a ser feita. Então, é como o Espírito Emmanuel nos diz, seu coração misericordioso de Jesus proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem, até o derradeiro instante. Embora Jesus já soubesse que a companhia dos guardas seria para efetuar a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não retira a confiança que tinha para com Judas. Não maldiz, não se entrega a queixas inúteis. Não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Então, Jesus exemplificou constantemente perante o círculo pequeno dos 12 apóstolos, porque a união da humanidade começa na união do nosso lar, no nosso ambiente doméstico, no nosso ambiente da vizinhança,
no nosso ambiente de trabalho. A mudança começa mais próximo da gente. E à medida que nós formos superando esses desafios, vão surgindo novas oportunidades evolutivas e vamos, assim, aumentando o nosso nível evolutivo e a nossa felicidade. Mas não foi apenas enquanto estava encarnado que Jesus nos deu essa lição de união. Porque no livro Pontos e Contos, do espírito Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, vai contar uma história posterior à crucificação de Jesus. 2 discípulos, Tiago, conhecido por Tiago Menor, porque tem 2 Tiagos como apóstolos, esse Tiago permaneceu em Jerusalém com as atividades e estava junto com Matias, o sucessor de Judas, no colégio dos continuadores de Cristo. E nisso, eles estavam indo em direção a Betânia, que é na periferia de Jerusalém. E eles estavam indo em direção a essa outra cidade, Betânia, e veio a conversação, a situação de Judas. Ou melhor, a traição que Judas tinha feito a Jesus. E nisso, eles começaram a criticar e falar mal de Judas. Então, eles diziam que Judas fez aquilo de propósito, que não haveria desculpa para aquilo, que, consequentemente, ele não merecia coisas boas, e assim foi a conversa. Até que, em determinado momento, eles vão ver uma pessoa que vai surgindo e se aproximando deles. E, à medida que vai se aproximando, eles já conhecem que era Jesus. Era o Espírito de Jesus que estava aparecendo ali para eles. E então, eles percebem que Jesus está indo em direção a eles, mas que Jesus não está com expressão muito alegre e vai continuando sentido contrário ao que eles estavam indo. Eles estavam indo para Betânia e Jesus sentido, digamos, Jerusalém. E aí, eles vão dizer o seguinte: Senhor, abençoai-nos. E aí, Jesus estendeu a destra em sinal de amor, e como nada disse, o discípulo Tiago disse, Senhor, porque Tiago estranhou, porque Jesus estava com aquela expressão, não tanta alegria, e porque ele estava indo em direção a Jerusalém. Então, ele disse, Senhor, podemos voltar para Jerusalém, a fim de receber a vossa vontade e cumpri-la. Porque eles desconfiaram que Jesus, então, queria que eles voltassem para Jerusalém, que era o sentido que Jesus estava indo. Mas aí, Jesus dá uma resposta que é marcante. Não, Tiago, respondeu Cristo doce e firmemente. Não vou agora à cidade. Sigo em missão de auxílio a Judas. Então, eles que estavam indo, seguindo o caminho, falando mal de Judas, se encontram com Jesus e Jesus diz que estava em caminho de auxiliar Judas. E aí, na continuidade desse texto, vai ser dito que Tiago, quando voltou para Jerusalém, naquela noite, ele escreveu na sua epístola, que chegou até os nossos dias de hoje, a epístola, a carta de Tiago, a carta à cristandade, a epístola à cristandade, ele escreveu sobre a língua humana. Ou seja, ele extraiu reflexões daquela situação, que ele estava a falar mal de Judas, o companheiro,
enquanto Jesus estava indo auxiliá-lo. A diferença entre nós compreendermos, e não só compreendermos, mas absorvermos essa ideia de um rebanho e um pastor. Não devemos excluir ninguém, devemos acolher, desejar o bem, porque não há ninguém que não seja filho de Deus, como nós somos. E assim como outros passam atualmente por momentos de desafios, de dificuldades, que muitas vezes não conhecemos a profundidade e as raízes do problema, nós também passamos, podemos vir a passar por desafios similares ou até mais desafiantes. Então, essa ideia de união é realmente um marco de todo o ensinamento de Jesus e de toda a exemplificação que ele nos trouxe.